Eu só espero que dê pra eu saber me expressar nesse vídeo. Olá todo mundo, eu sou Karine Leôncio e seja bem-vindo a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje eu vou fazer finalmente aquela discussão que muitos de vocês que têm me acompanhado, muito obrigada, um beijo especial pra vocês que estão aí comentando. Eu tô me sentindo muito feliz pelo carinho. E bem, gente, hoje eu finalmente vou fazer aquela resenha que todo mundo tá me esperando. Na verdade não é uma resenha, é quase que uma discussão meio polêmica. Eu já tinha falado que eu acabei mudando muito a minha opinião sobre esse livro. Eu vou explicar hoje pra vocês o que aconteceu. Afinal, por que depois de que eu li o livro, a minha opinião simplesmente mudou? A primeira pergunta que eu tenho que fazer pra vocês é a seguinte: vocês esperam que depois de 20 anos tudo permaneça da mesma maneira? Bem, eu quando fui ler A Herdeira, eu esperava algo totalmente parecido com A Seleção. Só que eu tinha esquecido que 20 anos havia se passado. A protagonista do livro é a Adeline Shrave. Ela é filha do rei e da rainha de Leia, que são América e Maxon. Sim, eu vou dizer spoiler sobre a trilogia Seleção. Eu acho que mesmo você que não tenha lido, recebeu muito spoiler com esse livro, sim. Então a Adeline é a filha mais velha, ela nasceu 7 minutos antes do outro irmão do Aaron. Bem, gente, a verdade é que eu não consegui gravar o nome de quase ninguém nesse livro, Problemas de Leia. Então, 20 anos se passaram e com isso, muita coisa mudou. Primeiro é que depois do fim das castas, com o reinado de Maxon e da América, toda a sociedade agora começou a tentar a ser igualitária. 20 anos se passaram, o que significa que Adeline Shrave agora ela pode ser rainha. Na lei, antigamente, dizia que Leia não poderia ter uma rainha, que quem deveria herdar o trono simplesmente seria o filho mais velho, o filho homem. Só que a América, linda e maravilhosa, diva, sabedora de todas as seleções do mundo, teve gêmeos. E claro, a Adeline nasceu 7 minutos antes e não foi por causa de um par de peitos, como ela mesma disse, que ela ia perder o trono, né, gente? É claro que a gente não pode dizer nada sobre a educação dela, já que nada disso aparece no livro. Só que você acaba percebendo que toda a responsabilidade dela para ser rainha, com a mudança da lei, com o decreto de que ela herdaria o trono, independente de ser mulher ou homem, afinal é América, ela faz o que ela quer na vida. Então ela acabou meio que crescendo com aquela responsabilidade, aquela noção de que sim, ela seria rainha e a responsabilidade estava nas costas dela, baby. Quem é que ia discutir agora? Só que com isso, as responsabilidades e com um tratamento diferenciado dos outros filhos, sempre muito perto do Maxon, sempre cuidando muito com o pai do governo, tentando carregar nas costas aquela idealização de que um dia ela teria um povo só dela, ela acabou se tornando uma pessoa meio fria. E claro, eu e provavelmente você aí, lindo e maravilhoso, não esperava que filha de América seria uma pessoa desprovida de sentimentos. Talvez eu esteja exagerando, mas quem é que não pode exagerar falando de herdeira, né, gente? Sim, você não vai encontrar uma mini América 20 anos mais nova. Não. E claro, gente, a seleção não era esperada. Com o fim de um monte de autoritarismo sobre o povo de Leia, o que acontece é que agora todo mundo faz o que quer. De fato, o que faz o que quer não é uma bagunça, mas as pessoas agora têm mais liberdade para fazer escolhas sobre a sua própria vida. Só que o que acontece? O povo de Leia está começando a se mostrar insatisfeito. Alguns rebeldes estão se levantando de novo, mostrando um total desgosto sobre a rainha que vai herdar o trono nos próximos anos. E como a Adeline tem aquela postura mais fria, aquela postura... Meu nome é Adeline Shrave e ninguém é mais poderosa do que eu. O que acontece? Ela simplesmente acha que nunca vai se casar, que nunca vai se apaixonar por ninguém. Até eu concordo com ela, gente. Meio difícil ela se apaixonar. Ô, menina difícil. Só que a América e o Maxon conversam e acabam decidindo que vai sim voltar até a seleção, principalmente para distrair o povo. O povo está se mostrando insatisfeito com a Adeline, nada mais, nada menos do que fazer uma seleção para tentar aproximá-la do povo, fazê-los assistir um pouquinho dela, do dia a dia dela, do que ela faz, quem ela beija na boca. Então sim, a seleção começa, são 35 rapazes, eu não vou falar nenhum nome aqui, até como eu disse, eu não lembro o nome de ninguém nesse livro. E claro, né, gente, 35 homens deixa uma mulher maluca. Quem é que não ficaria maluca com 35 homens disputando o seu coração? Pra você ir do outro lado parece ser muito fácil, mas gente, na verdade não é. É claro que eu preciso botar um ponto aqui e dizer que ela fez um acordo com os pais de que ao fim da seleção ela não precisaria necessariamente ter uma aliança no dedo. E como a sinopse é muito vazia, eu não vou falar sobre ela, e como não tem spoilers, vamos passar para o próximo passo.
Afinal, por que as pessoas não entendem a herdeira? Eu mesmo acabei lendo o livro de uma vez só, devorei o livro simplesmente em algumas horas, porque no dia seguinte eu iria para o lançamento de A Herdeira aqui no Rio de Janeiro. E claro, estava liberado o spoiler para todos os lados. E como eu não queria que a minha leitura estragasse, eu simplesmente corri para ler para poder ir no evento. Lá no evento, a maioria das pessoas tinham gostado da Evelyn, só que muitas delas estavam completamente descontentes com a postura da Evelyn. Embora você tenha 35 homens ao seu redor, você não precisa necessariamente ser carinhosa com cada um deles. Só que não é bem assim, gente. O que a maioria das leitoras esperavam é que ela se apaixonasse perdidamente por cada um deles e ficasse numa dúvida cruel ao fim do livro. 35 homens, lindos, maravilhosos, sotaques incríveis. Gente, a pessoa tem que se apaixonar. Pelo menos eu me apaixonaria pelos 20 ali. Ia ficar ali, 1, 2, 3, 4. Só que a Evelyn não é assim. Além de ser irmã mais velha, ela tem total poder sobre a própria palavra, sobre as próprias decisões. E como ela é uma pessoa, embora muito teimosa, mas também muito decidida, ela acaba não só decidindo, antes mesmo da seleção começar, de que ela não se casaria com eles. Ela iria começar a seleção, utilizar os irmãozinhos mais novos para perturbar os candidatos e ia começar a liberar um por um. O que acontece é que não há um vilão na história. Pra mim, a Evelyn Shreve é a sua própria vilã. Já falei pra vocês, ela tem total poder sobre a própria vida. E ela vive falando isso. Isso me irritou muito durante a leitura. Ela se colocava, ela tentava dizer aquela frase o tempo inteiro. Eu sou Evelyn Shreve e ninguém é mais poderosa do que eu. Só que eu entendi a intenção da Kiera naquele momento. Parecia que a Kiera queria dar a entender de que quanto mais ela falava isso, menos certeza ela tinha. É como se, naquele momento, naquela frase, ela começasse a se desconstruir, começasse a desfazer toda aquela postura, toda aquela sensação de meu Deus do céu, eu sou intocável. A verdade é que ela simplesmente é dona de si e ninguém entendeu isso. As pessoas que não gostaram de Evelyn Shreve, eu, quando tinha acabado de terminar o livro, estava simplesmente interpretando tudo à espera de uma América, à espera de uma menina teimosa, mas extremamente apaixonável. Evelyn não é bem assim. É claro que você vai sim ter cenas aqui românticas, gente, pelo amor de Deus, é Kiera. Ninguém aqui vai ficar completamente vazio disso, mas você precisa se preparar para a postura forte e inigualável da Evelyn. Os personagens são incríveis, só que eu preciso falar um pouquinho sobre a América e o Maxon. Se passaram 20 anos e nenhum dos dois chegou aos 40 anos ainda. Provavelmente a América está na casa dos 38 para os 39 e o Maxon deve estar na casa dos 40. E, gente, eu não gostei do que a Kiera fez com o rei e com a rainha. Eles pareciam extremamente cansados, eles agiam como se estivesse de fato com 60. Eu não vi aquela postura da juventude da América. É claro que não era obrigatório existir, afinal, como eu disse, 20 anos se passaram, ela se tornou uma mulher mais serena, uma realeza, com um trono. Só que, gente, a América ainda assim, ela não poderia ter se desfeito com 20 anos. Eu provavelmente vou permanecer a mesma pessoa daqui a 20 anos. Não vou começar a me descrever aqui, mas sim, gente, as pessoas não mudam assim radicalmente com 20 anos se passando. Então sim, eu esperava que a América não mudasse completamente. O Maxon parecia muito mais cansado. A Kiera fazia questão de ressaltar os pés de galinha do rosto dele. E claro, uma pessoa extremamente mimada não ia gostar muito das pessoas simplesmente debatessem com ela. No final das contas, eu adorei os personagens secundários. Não tô falando só dos candidatos da seleção, mas dos próprios irmãozinhos dela. Os personagens da trilogia voltam mais velhos e eu gostei muito de alguns deles. Fiquei decepcionada com um casal lá, que eu não vou falar aqui porque é spoiler, mas sim, eu tive decepções em A Herdeira, só que ficou por aí. Por que eu dei 4 estrelinhas? Primeiro, a Evelyn ela se manteve firme durante todo o livro. É claro que o final dá uma puxada para um segundo livro e, gente, maravilhoso. Eu não esperava que Kiera fosse fazer aquilo. Praticamente ela mexeu com quem não devia, mas eu gostei. E eu espero muito que o segundo livro, porque pra mim isso aqui é uma nova série, não só mude a Evelyn totalmente, mas claro, gente, traga um final bem primoroso. Um final que satisfaça todo fã de A Seleção. Os meus favoritos eu não vou falar aqui também, mas eu tenho 3. Gostei também que ela se colocou sobre os homens, sobre os candidatos. Ela não permitiu que eles, enfim, influenciassem os desejos, as vontades e as atitudes dela em nenhum momento.
como o próprio Maxson fez na seleção. E é aí que tá. É justamente toda a mudança de a seleção para a herdeira que chocou os fãs. Só que eu não acho que a Kiera Cass reconstruiu a série, voltou 20 anos depois para fazer a mesma coisa. Eu acabei compreendendo isso. Eu compreendi que a Edlin, ela veio para ser um lado totalmente diferente daquela seleção. E eu não tô falando só de uma mulher escolhendo 35 homens, mas é de uma garota que não queria se casar, meio que ter que se sentindo obrigada a casar. De uma sociedade que estava em paz e de repente se vê numa tensão. De uma família perfeita e de repente pode se sentir quebrada. O que era perfeito agora está se desfazendo. Então sim, as mudanças são incríveis, as mudanças são aceitáveis. Edlin não é só aceitável, Edlin é sim maravilhosa. As pessoas só não entenderam isso, que o coração da Edlin simplesmente é dela, que ela o tem nas mãos. Então é isso, gente. Como eu disse, a sinopse é muito vaga, a própria história é muito difícil de se falar, o enredo dela é muito diferente de A Seleção. Eu gostei principalmente das criancinhas, gente. Isso não tinha em A Seleção. E a herdeira, a Kiera Cass colocou isso. Ela colocou família, ela colocou sentimento. Não necessariamente na Edlin, mas tem, gente. Pode confiar em mim. Agora eu convido vocês a deixar todas as suas impressões aqui nos comentários sobre a herdeira, sem nenhum spoiler. Se você não leu a herdeira, vai ser feliz, vai se divertir com a história. E depois volta aqui e conta tudo o que você achou. Eu não sei quando é que vai sair o próximo, provavelmente só em 2016. Existem muitos livros que são para refletir. Existem muitos protagonistas que são assim, complicados, ambíguos, e você fica na dúvida. E você tem todo o direito de ficar na dúvida sobre qualquer coisa. Eu não sei o que a Kiera Cass vai fazer pro próximo livro. Pra quem não sabe, é o último, então provavelmente ela vai finalizar a história. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Clique em gostei pra mim. Clica mesmo, clique em gostei pra mim. Se inscreve no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo que você se torna inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Eu ainda vou voltar muito essa semana. E um big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!